galera, vamos para a segunda etapa, tá certo? Nosso conteúdo, que são os processos endotérmico e exotérmico através de uma nova perspectiva que é a entalpia. Então, galera, a entalpia é o calor, é a quantidade de energia, só que agora é medida. Não se dá para medir a entalpia, a gente mede a variação de entalpia. Certo? A gente discutiu isso na aula. O que é isso? Variação, usei aqui um delta. Delta H. H quer dizer entalpia. Então, delta H, variação de entalpia. O que é essa variação? É a quantidade de calor, é a quantidade de energia que eu tenho nos produtos, menos a quantidade de energia que eu vou ter nos reagentes. Agora sim, estamos falando de reações químicas. Então, a reação ela tem uma quantidade de energia antes de ocorrer, e vai ter uma quantidade após ocorrer. Então, durante esse processo de realização dela, vamos ter assim. Se a entalpia ela é positiva, certo? Significa que os reagentes têm mais energia, tá? Ou, perdão, tem menos energia, né? Ela é positiva, os reagentes vão ter menos energia, e o processo é endotérmico. Agora, esse processo a gente viu que é ganho de calor, por isso que é maior. Tá? A entalpia é maior. Nesse caso aqui, a gente vai ter, ela é maior, perdão, porque foi o quê? Maior que zero, tá certo? Então, nesse processo aqui, gente, a entalpia é maior que zero, no endotérmico. O contrário é verdadeiro. No exotérmico, a entalpia é menor que zero, ou seja, ela é negativa. Para se calcular a variação de entalpia, você vai pegar esse valor, certo? Vai ser um número dado em joule ou em calorias, para os produtos e subtrair para os reagentes. Se o valor for positivo, é endotérmico. Se o valor resultante for negativo, é exotérmico, tá certo? Bem, eu vou fazer aqui um gráfico, certo? O quadro é pequeno, mas vamos tentar aqui, tá certo? Bem, nesse gráfico a gente vai ilustrar o que acontece em uma reação. Vejamos. Pronto, fiz aqui o gráfico. Pronto. Olha só, gente, aqui nós temos a nossa entalpia. Aqui a gente vai ter essa variação, tá? Só um instante aqui. Pronto. Veja. A variação de entalpia, ΔH, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Olha só. Se a gente considerou que aqui são os reagentes e que aqui são os produtos, veja que os reagentes estão mais acima, eles são maiores. Os produtos são menores. Se esse número é menor, né, essa subtração só pode dar negativa. Então, eu estou falando de um processo em uma reação, um processo exotérmico. Então, esse gráfico é para um processo exotérmico. Certo? Por quê? Porque os reagentes são maior que os produtos. Então, aqui a minha variação de entalpia, ΔH, ela é menor que zero. Se você pegar um número, qualquer número, vamos imaginar qualquer número, ΔH, vamos imaginar um número de produtos menor do que de reagente. Vamos dizer que os produtos sejam 8 e o reagente seja 10. Então, produto menor que reagente. Qual o valor dessa subtração? 10 menos 8, 2. Porém, como 10 na frente dele, o sinal é negativo e ele é maior, eu conservo o sinal, né,
dele, do número maior. Então, veja que ficou negativo, certo? Esse número pode ser dado em joule ou em calorias. Gente, esse Czinho aqui tem que ser minúsculo, tá certo? Então, galera, espero que entenda esse processo. E se for endotérmico, como é que esse gráfico vai se comportar agora? O que é que nós vamos ter aqui? Para um processo endotérmico, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter produtos e reagentes. Produtos aqui, reagentes aqui. A variação passará a ser maior do que zero, gente. Por quê? Veja, está tendo uma absorção de energia. Então, se o reagente tem uma quantidade menor, e ele começa, ele tem uma quantidade menor, ele começa a ganhar energia, ele vai aumentar. Então, quando eu estiver lá nos produtos, os produtos vão estar em cima. Então, a variação será maior que zero. Se eu imaginar qualquer número aqui, onde o produto é maior do que o reagente, ó, imaginar qualquer número, 10 seja os produtos, reagente seja 8. Resultado, 2 positivo, porque 10 é maior que 8. Então, no processo endotérmico, esse gráfico será variação de entalpia maior que zero, produtos sempre vão estar em cima e o reagente embaixo. Tá? Veja que eu fiz o produto antes e o reagente depois. Mas não tem problema, certo? Aqui seria o processo inverso daquela reação que é exotérmica. Então, ela vai ser endotérmica. Endotérmica, tá? Bem, então, galera, a gente vai ter algumas reaçõezinhas lá nos exercícios. Vamos pegar aqui, vou deixar aqui esse gráfico. Melhor, vou tirar o gráfico, vou deixar só a equação, a variação de entalpia, aliás, e vou tentar dar alguns exemplos a vocês aqui. Olha só, vamos pegar aqui a reação de produção da amônia, certo? Na aula sobre reações químicas, a gente classificou essas reações. Vocês vão ver que essa primeira reação aqui ela é uma reação de adição, certo? Ou síntese, que é quando eu tenho dois ou mais reagentes formando um único produto, tá ok? Então vamos pegar aqui o gás nitrogênio, N2G, mais o gás hidrogênio, H2. Ok? Veja, ele vai formar amônia, 2NH3. Pessoal, na equação química, obrigatoriamente, quando se está falando em termoquímica, tem que dizer em que estado físico ela pertence. Gasoso, gasoso, gasoso. Isso é importantíssimo, tá? Se no final aqui, ó, vou botar aqui um número, no final eu tenho 92,2 kJ. Lembrando que quer dizer que é 1000 joule. A 1000 joule aqui. Então, 92,2 dá 92.200 joules. Certo? 92,2 kJ. Gente, se essa representação do valor da entalpia está sendo representada nos produtos, quer dizer que houve a perca de energia. Então, esse processo aqui, ele é exotérmico. Porque teve a perca. Mas eu posso reescrever essa equação. Eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. Ó. Posso reescrevê-la assim. Ó. Vou pegar a amônia. Ela vai ganhar energia agora. Ó. Ela ganha. E ela se decompõe no gás nitrogênio e no gás hidrogênio. O que aconteceu aqui? O processo inverso da reação. A gente viu isso já na aula sobre reações químicas. Então, tive uma reação direta de
síntese ou adição, e ela era exotérmica. O processo contrário dela, ou seja, a decomposição dela, olha, se decompôs, eu tinha um reagente, formou mais de um produto, isso, eu tenho a quantidade de calor nos reagentes, significa que ele está ganhando, então o processo da reação é endotérmico. Porque, lembre, se de um lado, se para lá, ela foi exotérmica, se eu escrever a equação ao contrário, será endotérmica. Ok? Pronto, vamos lá. Então, galera, na equação química, como eu já falei, a gente tem que colocar obrigatoriamente o estado físico, mas não apenas isso. Tem substância que tem seu estado alotrópico diferente. Ah, e esse nome aí, alotrópico, que é isso? Gente, tem substância feita do mesmo elemento químico, mas ela tem um arranjo diferente. O que seria isso? A forma que o átomo está ligado ao outro é diferente. Vou dar um exemplo para vocês. O carbono grafite é o mesmo carbono diamante. Certo? Assim, o carbono, o elemento carbono. Porém, tem suas características muito diferentes. O diamante e o grafite são totalmente diferentes em sua estrutura, certo? E, consequentemente, em suas propriedades físicas e químicas. Por quê? Os dois são feitos de carbono. Só carbono. Porém, sua estrutura é diferente, eles têm características físicas e químicas diferentes. Não é à toa que o diamante é infinitamente, né, mais caro do que o grafite. Carbono e grafite, o valor é baixo. Já o carbono diamante tem um valor extremamente alto, né? Então, a gente tem que dizer, se for uma substância que ela possa formar outras, a gente vai ter que indicar seu estado alotrópico. Então, se for um carbono, eu tenho que dizer se ele é um carbono, grafite ou diamante. Se for um enxofre, a gente também tem uma variação, certo? O enxofre, por exemplo, ele tem um enxofre rômbico e o outro que a outra variação do enxofre, que na verdade eu acabei de esquecer. Mas enfim, você tem que indicar o estado alotrópico. Então, galera, vendo por esse lado aqui, a gente vai ter essa equaçãozinha química e a gente pode ter um exercício aí para calcular a quantidade de variação de entalpia. Essa variação, gente, ela deve ser feita considerando sempre a quantidade de substância que está participando de moléculas, tá certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Vamos pegar aqui, isso vai estar no slide de vocês, o seguinte. Eu vou ter uma equação no qual o óxido de ferro, ele vai se unir ao gás oxigênio, certo? Então, eu vou ter aqui ao gás oxigênio, um meio de gás, e ele vai formar o trióxido de ferro, o óxido de ferro 3, tá certo? Então, aqui é o óxido de ferro 2 e aqui o óxido de ferro 3. Ok? O que é que acontece, pessoal? Supondo que o ΔH, a variação de entalpia de formação do ferro 2 seja, então eu vou pegar aqui o ferro 2 como exemplo. Se a variação dele, vou colocar assim, ferro 2, a variação dele seja 64,4, ok? Se eu tenho isso aqui, quilojoule, vou botar em calorias, quilocalorias para cada mol, olha só, por mol, para cada um mol, né? E a do ferro 3, ela seja a seguinte. Sim, como é um processo exotérmico, negativo, tá certo?
A do ferro 3, ela é 196,5. 196,5 quilocalorias também para cada mol, por mol. Ok? Então, se eu tenho essa variação na reação, e se me pergunta qual o ΔH, qual a variação, o que é que eu vou fazer? Gente, vou pegar aqui a quantidade de entalpia, de variação de entalpia dos produtos e subtrair variação de entalpia dos reagentes, certo? Porém, eu tenho sempre que considerar a quantidade de moléculas que estão participando, quantidade de substância. Por exemplo, aqui eu tenho 2 dióxido de ferro e apenas uma de ferro 3. Então, gente, quando eu vou pegar produto menos reagente, eu tenho isso. Eu tenho 2 desse e 1 desse. Sim, professor. E cadê o oxigênio? O senhor não falou? Porque ele não vai considerar a entalpia dele. Detalhe. Se a substância ela é simples, ou seja, é feita de apenas um elemento químico, no nosso caso é do elemento químico oxigênio, ela não tem variação de entalpia. É 0. Então não entra no cálculo. Tá certo? Então, O2, O3, H2, teve apenas um elemento químico, não entra no nosso cálculo. O cálculo é feito apenas para substâncias compostas, mas no elemento químico. A gente já viu isso, tá? Então, galera, eu vou fazer a subtração. O único exemplo que a gente vai ter. A aula já está ficando extensa, mas vamos lá. Vou fazer aqui a subtração. Qualquer coisa eu apago aqui em cima, certo? Olha só. Eu vou ter a variação de entalpia como sendo produtos, olha, só tenho um aqui. Então eu vou pegar os produtos que são o quê? Menos, esqueci de botar o menos aqui, porque como eu falei é um processo exotérmico, então ele é negativo, menos 196,5 menos os reagentes. Agora, reagente eu tenho quanto? Eu tenho 2 moléculas. Então, eu devo multiplicar por 2. E qual o valor da entalpia do óxido de ferro? 64,04. Lembre-se, ela é negativa. Vou até colocar em parênteses. Menos 64,04. A variação de entalpia, então, será a seguinte. Certo? Vou apagar aqui a equação, gente. Vocês já viram que eu usei esse 2 porque aqui tem um 2 na frente. Então, onde aparecer esse número, que é o coeficiente estequiométrico, eu devo multiplicar. Coeficiente estequiométrico a gente trabalhou no ano passado. Certo? Então, vou puxar essa equação ali para cima. Melhor, essa continha. Ali, ó. Isso aqui, 196,5. Quando eu multiplico 2 vezes 64,04, certo? Quem é que eu vou obter? Eu vou obter menos, aí vou colocar em parênteses, tá certo? Repetir o símbolo, multipliquei 2 vezes 4, 8, 2 vezes 0, 0, repetir a vírgula, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12. 128,08. Negativo, estão vendo? Agora vamos para o famoso jogo de sinal. Vou repetir esse primeiro aqui, ó. ΔH é igual a menos 196,5. Menos e menos vira mais 128,08. Ok? Aí, gente, mais e menos, eu somo, subtraio. Lembre-se, mais e menos subtrai-se e conserva o sinal do número maior. Quando eu subtrair isso aqui, eu vou obter um valor aproximado, vou botar aqui um valor aproximado, tá certo? De 68, de 68.
vai ter 68, alguma coisa. Vou colocar um valor aproximado, quilocalorias, porque os dois foram dados em quilocalorias. E por que é que eu tenho que multiplicar por 2 aqui? Lembrando, porque eu tenho 2 mols lá na equação. E lembre, ó, essa unidade de medida é por mol. Isso aqui foi para uma reação de formação do óxido de ferro 3. A gente tinha óxido de ferro 2, que era o 2FeO, mais meio oxigênio, formando óxido de ferro 3. Posso ter a reação de formação, de combustão, de ligação. Hoje o exemplo vai ser só isso, beleza? Espero que tenha ajudado.